Olá! Sim, este podcast que estão a ouvir é bonzinho, mas incrível mesmo. É o Ninguém Pode Comigo. RFM. Uma forma para nós muito importante também de angariação de novos públicos. Trouxe um público novo ao Trindade que nunca tinha cá vindo, que veio descobrir o cinema e hoje são um público fiel, inclusive, do Trindade. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e gostava que os cinemas independentes deixassem comer pipocas. Fica aqui o apelo. E eu sou a Daniela Espírito Santo e percebo o que queres dizer, e concordo, mas então a linha é que todas as pipocas têm que ser iguais às do Arrábida Shopping, porque, vamos ser honestos, aquelas pipocas são extraordinárias. Eu aceito essa premissa. E por falar em coisas únicas, hoje temos um episódio especial porque fomos falar com o diretor do Cinema Trindade, Américo Santos, para falar do 9º aniversário deste espaço muito acarinhado pelos cinéfilos do Porto. A festa de anos arranca já esta quinta-feira e prolonga-se até 16 de fevereiro. O Watch Party foi recebido nos escritórios do Trindade para anteciparmos alguns dos destaques das celebrações. Nesta conversa, Américo Santos explica como é que o Cinema Trindade terminou 2025 em alta, num ano em que os grandes cinemas comerciais tiveram uma quebra, e reflete sobre a comunidade de espectadores que já encheu salas para ver filmes como Ainda Estou Aqui ou O Agente Secreto. Já lá vamos à conversa, mas primeiro é tempo de vos darmos as novidades. Começamos por um dos filmes candidatos aos Oscars. Hamnet estreia-se esta quinta-feira e pretende contar a história de perda que levou William Shakespeare a escrever uma das suas peças mais famosas de sempre. Paul Mescal interpreta o icónico escritor, mas a verdadeira estrela é Jessie Buckley, no papel da mãe que tem de superar o luto pelo filho. A irlandesa é a maior candidata ao Oscar de melhor atriz, uma das principais estreias do mês que já chegou às salas portuguesas. Does the name Michael Mason ring any bells? Do outro lado da moeda, temos mais um filme de ação com Jason Statham a estrear-se esta semana. Shelter, Sem Limites, fala de um homem solitário que, depois de salvar uma jovem no mar, vai ter de a proteger com muitas armas à mistura. A desculpa perfeita para vermos Jason Statham a desferir grandes doses de porrada, como é habitual. Um tema que vamos ter que voltar no Watch Party eventualmente. E com uma convidada surpresa, mas não vamos dizer nada Fica ao agora. tease. Já nas séries de Espanha para a Netflix, chega esta sexta-feira Salvador, uma série de que já falamos aqui também. Um condutor de ambulâncias descobre que a filha pertence a um grupo neonazi e decide infiltrar-se neste meio para tentar compreender o que lhe aconteceu. Mais uma série que aborda os perigos da radicalização dos jovens e o que é que os pais podem fazer para resgatar os filhos deste caminho. How long you been here? 6 months? Terminamos com duas sugestões na Sky Showtime. Primeiro, Ponies, a nova série em que Emily Clarke, a famosa Khaleesi de Guerra dos Tronos, e Hayley Lou Richardson são duas mulheres que, de forma improvável, se tornam espias da CIA durante a Guerra Fria. Ambas aprendem a trabalhar em conjunto enquanto tentam descobrir as respostas por trás dos mistérios do seu próprio passado. Dad? Yes, Bunny Boy. E temos ainda The Death of Bunny Monroe, que conta nada mais, nada menos com Matt Smith no papel principal. O antigo Doctor faz de um vendedor ambulante de produtos de beleza que, depois da morte da mulher, terá de perceber como criar o filho de 9 anos, Bunny Jr. Apesar de ter boas expectativas, o miúdo rapidamente percebe que o pai leva uma vida caótica e desastrosa. Duas séries que já podem acompanhar na Sky Showtime. E agora seguimos caminho para a Rua do Almada para uma conversa com Américo Santos, gravada nos escritórios do Cinema Trindade. Inaugurado em 1913, o Cinema Trindade teve um percurso de altos e baixos no século XX que culminou com o espaço a fechar portas no ano 2000. Em 2017, Américo Santos, fundador da Nitrato Filmes, decidiu reerguer o espaço depois de ter lá passado muitas memórias enquanto adolescente cinéfilo. O Cinema Trindade, como o conhecemos hoje, reabriu ao público a 5 de fevereiro e precisamente esta quinta-feira celebra 9 anos desde que voltou a exibir filmes na Baixa do Porto. Arranca um ciclo festivo que se estende até 16 de fevereiro, com estreias nacionais, convidados especiais e ainda retrospectivas de realizadores marcantes. Américo, começamos precisamente por este cartaz do Trindade para este 9º aniversário. Acaba por representar todas as facetas diferentes do Cinema Trindade. Sim, este formato que nós fazemos para o aniversário, para celebrar o aniversário, tem muito a ideia de um festival de cinema, ou seja, o seu formato é muito semelhante a um festival de cinema, embora, como é óbvio, não tenha a componente competitiva. De resto, toda a estrutura da programação segue muito essa lógica. Interessou-nos particularmente também fazer um contraponto entre o cinema clássico e o cinema contemporâneo.
Dentro desse contraponto, a ideia de apresentar já uma pré-retrospectiva do François Truffaut, que nós vamos depois aqui no Trindade, no verão, fazer uma retrospectiva integral. Pareceu-nos muito interessante fazer este contraponto com cineastas contemporâneos, por exemplo, como Oliver Lages. De resto, é uma programação que depois também é mais abrangente no sentido das propostas de antecipação, daquilo que o Trindade vai apresentar até à primavera-verão, e, portanto, é esse contacto e é essa descoberta que nós queremos partilhar para já com o nosso público. É uma espécie de amostra para o que aí vem este ano, então. Exatamente, é uma amostra bem estruturada no sentido em que ela é diversificada e tem muito a ver com as propostas que nós fazemos de programação, com a identidade que o Trindade tem, com a relação que tem com o público. Interessa-nos também ter sessões com convidados, porque permite a introdução do debate e essa participação ativa do público nas exibições de cinema. Também é uma proposta que nos interessa bastante. Já o ano passado fizeram o mesmo, não é? A celebração acabou por ser uma espécie de cartão de apresentação do Trindade. Esperam que resulte da mesma maneira que resultou o ano passado? Temos feito este formato e é uma forma para nós muito importante também de angariação de novos públicos. Nós sentimos muito isso no ano passado, quando fizemos aqui a conferência com o Aki Kaurismäki, o Pedro Costa e o Vítor Erice. Trouxe um público novo ao Trindade que nunca tinha cá vindo, que veio descobrir o cinema através dessa conferência e ficou espantadíssimo, porque foi uma conferência gratuita, de entrada gratuita, e que juntou 3 dos maiores cineastas da atualidade, e foi muito importante porque essas pessoas depois voltaram ao Trindade. Muitas delas fizeram logo ali no próprio dia o tripasse e hoje são um público fiel, inclusive, do Trindade. É um pouco também essa ideia de fidelizar os espectadores que, nesta altura, têm um interesse maior e depois, se gostarem do aniversário, ficam para o resto do ano, não é? Sem dúvida, interessa-nos muito fidelizar o público, é muito importante, porque é a partir daí que conseguimos gerar uma boa afluência e para isso também contribui muito o Tripasse. O Tripasse é um cartão do município, atenção, ele é transversal a outras salas de cinema e é um cartão muito pensado precisamente para uma rotatividade de públicos na Baixa do Porto, de públicos de cinema, nas salas de cinema. Isso tem sido uma grande aposta, que tem sido ganha e nós esperamos continuar com esta afluência. Aliás, este ano de 2026 estamos a propor chegar aos 100 mil espectadores, que é um objetivo que traçamos há algum tempo e queremos ver se conseguimos este ano. E era precisamente por aí, porque o Cinema Trindade tem estado em subida, 96 mil no ano passado, querem apontar para os 100 mil, mas é uma tendência, especialmente em relação a 2025, que foi ao contrário dos cinemas comerciais, ou as grandes superfícies, em que houve uma quebra de público. O que é que o Trindade e outros cinemas mais independentes estão a fazer que falta às grandes superfícies para o público não aderir da mesma maneira? Eu acho que temos uma proposta diferenciadora, que é o contacto que nós temos com o público, ou seja, temos um contacto pessoal com o nosso público, ao contrário dos multiplexes, que é algo muito impessoal. Eu acho que, inclusive, nestes últimos tempos, o Trindade recuperou a dimensão social do cinema, tornou-se um ponto de encontro para muita gente, ou seja, há grupos de amigos que marcam ver um filme e estarem aqui em conjunto. Isso é muito importante. E, para além disso, acho que também esta ideia de ser um cinema de rua bem localizado, ou seja, é um cinema de rua e, sobretudo, bem localizado, próximo de uma estação de metro, inserido na zona da movida do Porto, também tem contribuído bastante. São vários fatores que todos juntos apresentam este resultado. E a magia um bocadinho também do espaço, vamos ser honestos, não é? Sim, o Trindade, apesar de tudo, é uma sala que tem o charme das salas dos anos 80, há aqui depois também é uma sala muito cara, há uma geração do Porto que tem memórias muito fortes e acho que hoje a ideia destes espaços prevalece um bocado sobre o conceito dos shoppings que são completamente formatados. Falando novamente dos grandes cinemas comerciais, sente que se eles tivessem uma programação mais diversa e arrojada, como é o vosso caso, chegariam aos mesmos públicos ou faz mesmo diferença o espaço em que estamos?
O espaço faz diferença, uma programação diversificada nos multiplexes acho que poderia atrair mais público, mas isso é uma opinião, não sabemos, teríamos que o experimentar. Mas acho muito importante, acho que a grande diferença está muitas vezes na característica do espaço e no atendimento. Nós temos um atendimento personalizado, em que as pessoas falam com o público, trocam impressões sobre os filmes, e, portanto, essa proximidade, essa relação de proximidade é hoje muito importante na cidade. Funciona muito bem junto do público mais velho, e depois há uma simpatia que nós habitualmente não encontramos nos grandes espaços. Não é só do público mais velho, não sente também que há uma juventude que agora procura voltar um bocadinho ao local, ao orgânico, vamos dizendo assim, desligar das grandes superfícies, voltar um bocadinho ao analógico, etc. Sente que também é esse o seu público? O vosso público? Ou seja, nós temos um público heterogéneo e sentimos mesmo que há um regresso de um público bastante jovem e, sobretudo, para descobrir clássicos. Sentimos muito isso. Por exemplo, os filmes do Lynch, o ciclo David Lynch, esgotou constantemente, foi uma surpresa muito agradável. A ideia de apresentar agora um ciclo do Truffaut, estes mestres de cinema, é muito pensado em chegar a um público jovem. Acreditamos, que há algum público mais velho que poderá querer voltar a ver os filmes, mas acreditamos mais, sobretudo, num público jovem, em ter um contacto com o cinema que não... Portanto, eu acho que a última retrospectiva que aconteceu em Portugal foi há 20 anos, portanto, há uma geração ainda que não vê os filmes em sala, certamente. E então, no Porto, é quase uma certeza absoluta. E, portanto, a nossa ideia de... Queremos ser uma sala para todos os públicos, isso é muito claro, mas sentimos que o Trindade nos últimos tempos tem vindo a ter uma tendência crescente ao nível do público jovem. Isso é notório e isso dá-nos uma certa esperança, dá-nos uma certa garantia, teremos uma continuidade assegurada. Portanto, com isso estamos relativamente tranquilos. Eu fui ver o Eraserhead aqui quando o Lynch morreu, naquela semana em que calhou a vossa programação estar direcionada para ele quando ele morreu, e depois no verão, quando voltaram a repor alguns filmes, fui ver o Inland Empire e as duas sessões estavam de facto esgotadas e nota-se que havia muita procura por esse realizador em específico, obviamente por causa da morte dele, mas lá está, o Trindade foi dos espaços em que se permitia relembrar o trabalho desse realizador, quando noutras superfícies isso passou ao lado. E acho que isso também tem a sua diferença, não é? Sim, a ideia também de nos diferenciarmos é muito pela programação, ou seja, acho que uma parte do nosso público vem pela programação e nós temos tido propostas de redescoberta de muitos autores, estamos a redescobrir agora os primeiros filmes de autores como a Lucrécia Martel, como a Jane Campion, o Xavier Dolan e, portanto, este contacto com este tipo de redescoberta também tem funcionado muito bem, sobretudo junto do público jovem. Eu friso que o público jovem é muito mais aberto às propostas de novidade, às propostas de programação. Agora vamos individualizar. O Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto foram dois fenómenos que trouxeram muitas pessoas ao Trindade, incluindo nós. Os portugueses têm um apreço especial pelo cinema brasileiro. Isto serve para quebrar a ideia de que ninguém vai ver filmes falados em português ao cinema. Sentiram isso? Nós temos tido um trabalho contínuo de cinema brasileiro no Trindade. Mas por escolha ou porque o público pede? Ou as duas coisas? Tem a ver muito também com a minha relação profissional com o cinema brasileiro, ou seja, antes de estar a fazer a programação no Trindade, eu trabalhei e dirigi um festival de cinema luso-brasileiro em Santa Maria da Feira. Portanto, tenho uma relação muito direta com o Brasil, tenho uma relação de afinidade com o Brasil e tenho uma relação profissional muito forte com o Brasil. Nesse sentido, inclusive, tinha muitos contactos privilegiados. E nós, desde que reabrimos o Trindade, ao longo dos anos, fomos sempre apresentando e trouxemos imensos realizadores brasileiros, outros pouco
conhecidos, mas a ideia era exatamente essa, era dá-los a conhecer. Eu sinto que a questão da língua nunca foi um problema. A questão, muitas vezes, tem a ver com os próprios filmes. O Ainda Estou Aqui é um fenómeno que ninguém consegue explicar, é uma coisa surpreendente, é um filme... tornou-se um filme universal e, portanto, desde logo isso também fez com que ele funcionasse muito bem em Portugal. E com relação agora ao Agente Secreto, também é um filme que está a surpreender imenso, mas é um filme também que está a ter uma comunicação internacional muito forte e pronto, também fizemos um trabalho enquanto distribuidores muito interessante em relação a este filme e sentimos que é um filme que poderá ir bastante longe. Nós vamos tentar aguentar o filme aqui no Trindade e mesmo a nível nacional no país até ao período dos Oscars. Portanto, é um filme que nós estamos a apontar, estamos sempre à volta do número de 100 mil, fazer 100 mil espectadores em Portugal, que seria extraordinário para um filme que vem de uma distribuidora independente. Voltando à questão, eu acho que nós temos um público muito interessado nas nossas histórias. Ou seja, quando um filme português conta bem uma história, pode até não contá-la até de modo tradicional, isso é outra questão, é uma discussão que nos deixaria aqui toda a tarde, mas está muito interessado nas nossas histórias. E quando essas histórias tocam no público, há adesão do público, nós sentimos isso com determinados filmes. E depois há filmes que a importância deles também muitas vezes está para além da própria adesão do público, tem a ver muito aquilo que ele mobiliza na massa crítica, por exemplo, quando um filme se torna acontecimento à mesa de um café, num grupo de trabalho, portanto, no nosso cotidiano. Isso é que valoriza um filme. Às vezes um filme pode fazer 500 mil de espectadores e daqui a 5 anos ninguém estar a falar nele, e é um filme que pode fazer 1000 espectadores e andarmos a falar nele durante décadas. Portanto, a importância do cinema é isso que fica, é isso que vai perdurar. Já agora, devido à sua ligação com o cinema brasileiro, a afinidade que tem, fica contente que agora, a nível internacional, começa a haver um reconhecimento cada vez maior desta indústria em específico, que de facto tem muito talento? É uma pergunta muito interessante, do meu ponto de vista pessoal, toca-me um bocadinho, porque quer no Ainda Estou Aqui, quer o Agente Secreto, ou seja, foram 2 cineastas que nós trouxemos a Portugal pela primeira vez. O Cléber Mendonça veio a Santa Maria da Feira ainda com as primeiras curtas-metragens. Esteve connosco veio vários anos enquanto realizador de curta-metragem. Ou seja, é um amigo nosso, é alguém que nós conhecemos e temos uma relação de grande proximidade. Ver isto acontecer com ele, para nós, deixa-nos de grande alegria e é um orgulho enorme. O Walter Salles, a primeira vez que veio a Portugal, também com o filme, foi em Santa Maria da Feira, ou seja, há esta relação de proximidade. São 2 realizadores que, para além de serem excelentes profissionais, são nossos amigos. Nós vermos isto acontecer com amigos só nos pode deixar extremamente contentes. E já agora, como é que outro filme que foi um fenómeno no Trindade, como é que se explica o fenómeno Perfect Days, que esteve um ano em exibição no Trindade, sempre a justificar mais semanas de exibição, sempre muita lealdade do público? Porque é que este filme fez com que tanta gente, durante tanto tempo, quisesse vê-lo? Houve várias pessoas que voltaram para repetir a sessão? Essa é uma pergunta que só o público é que pode responder, mas o meu palpite nesse sentido é que o filme tem uma fórmula, digamos assim, que caiu no gosto do público, ou seja, é um fenómeno, Trindade, um filme estar um ano em exibição, faz lembrar daqueles célebres tempos do cinema, que já lá vão há muitos anos, mas foi de facto um filme muito importante, e quando estes filmes aguentam este tempo todo é porque há algumas pessoas a vê-lo mais do que uma vez. Muita gente que vê o filme 5, 6 vezes e por aí fora. E sempre que passamos o filme no Trindade, nós depois desse período ainda fizemos algumas exibições isoladas, o filme esgota. É um casamento feliz que o Trindade tem com este filme. E sentimos que é um filme que
tem uma fórmula de felicidade. As pessoas saem felizes quando termina o filme e, portanto, acho que depois o filme ganhou imenso no boca a boca, ou seja, no passa-palavra, e acho que connosco, pelo menos para justificar a afluência no Trindade, foi exatamente esse passa-palavra. As pessoas que vieram ver o filme e gostaram tanto, que Mas se calhar foi um fenómeno que se foi alimentando a si próprio, não é? Exatamente, ou seja, é aquele tipo de filme que não precisa de publicidade. A melhor publicidade é o próprio público, que eu aconselho aos próximos, aos amigos, à família, tudo. Foi um fenómeno que eu não sei se algum dia se volta a repetir no Trindade. Agora, voltando um bocadinho a fita atrás e pensando no Américo enquanto espectador do Trindade e no Américo do outro lado da cortina, o que é que mais o surpreendeu neste Trindade que foi conhecendo no backstage, agora que tem acesso? É curioso, convém explicar um bocadinho a história do Trindade, ou seja, a Nitrato, que explora o Trindade, é também distribuidora. Nós, enquanto distribuidores, sentíamos que precisávamos de um espaço para ter autonomia, para estrear os próprios filmes da distribuidora. Só que o projeto do Trindade tornou-se maior do que a própria distribuidora, ou seja, exigiu de nós um esforço impressionante, porque Trindade tem um funcionamento diário, tem uma equipa, tem... É diferente gerir uma empresa que distribui os filmes numa empresa que os exibe, não é? Sim, ou seja, a distribuição ela é mais sazonal, ou seja, pode ser mensal, pode ser, até podia ser quase semanal, mas não, nós não temos essa estrutura para lançar filmes semanalmente, mas a importância que o Trindade foi adquirindo e superou a distribuidora, e então nós tivemos que dedicar toda a nossa vida, todo o nosso empenho ao Trindade, e isso foi algo que nos ultrapassou e que ultrapassou a nossa imaginação, a ideia que nós tínhamos de Trindade. Depois aconteceu uma coisa extraordinária, que o Trindade foi também recuperado pelas pessoas do Porto, ou seja, era uma sala que estava fechada há 17 anos, e a reabertura na época foi considerado um ato corajoso, abrir, ou seja, porque o Trindade veio mudar o paradigma da exibição cinematográfica no Porto. O Porto nunca deixou de ter cinema, mas não tinha um cinema aberto das 2 da tarde à meia-noite, com uma programação diária constante. Isso não existia na Baixa. E, portanto, na altura era um projeto com muito risco, mas as pessoas do Porto agarraram o projeto. E, portanto, era um cinema que tinha memórias muito fortes, começou a provocar reencontros, e isso foi, acho que o cinema foi a partir daí que o cinema se tornou importante para muita gente, para a própria cidade. Essa coisa de recuperar um espaço fechado na cidade hoje parece-me uma coisa valiosa, não é? E acho que hoje em dia ninguém quer perder o Trindade, ou seja, ninguém quer perder lojas históricas, portanto, essa importância de hoje de se defender um espaço, nós estamos a sentir isso. Acho que esse lado solidário do público para connosco também é muito interessante e nós agradecemos imenso isso. Mas o que é que mais o orgulha deste monstro que criou? É exatamente termos conseguido recuperar a dimensão social do cinema, ou seja, sentir que o Trindade hoje é um ponto de encontro. Isso para nós é extraordinário, ter resgatado a dimensão social do cinema. Acho que esse é o grande trunfo atualmente do Trindade. Nesta conversa não queríamos deixar de falar da morte do João Canijo, já passou aqui pelo Trindade inclusive. Como é que avalia o impacto que ele tem e que deixa no cinema em Portugal? Ainda estamos um bocadinho abalados, porque era alguém que chegamos a conviver e que também conhecemos. No fundo, é como perder um amigo. A obra de Canijo fala por si.
é um realizador que tem a vantagem dos últimos filmes serem considerados os melhores, portanto, essa atualidade, é isso que acho que vai ficar muito na memória das pessoas. Era também complicado, embora não estivesse a morar já há algum tempo, era um realizador do Porto, e isso é também complicado de gerir, não é? Mas acho que é um nome incontornável da história do cinema português, isso é indiscutível, e aquilo que sinto é que ficou muito ainda por dar. O Canijo estava, aliás, deixa filmes prontos, estava em pleno processo de pós-produção, e acho que é um realizador que ainda deixa muito por fazer. Acho que poderia dar ainda um grande contributo ao cinema português. E é de esperar, por exemplo, um ciclo a relembrar alguns dos trabalhos dele, estilo que tivemos aqui com o David Lynch, por exemplo? Nós estamos a pensar no próximo sábado fazer uma homenagem, estamos a trabalhar nisso. Convidamos das pessoas que era mais próxima do João Canijo, que é o professor e investigador Daniel Rivas, e estamos a tentar agora resolver as questões logísticas para ver se no próximo sábado conseguimos fazer aqui uma homenagem no Trindade. Mérico, muito obrigado então pela disponibilidade de ter estado aqui no nosso Watch Party, ou ter-nos recebido no Cinema Trindade, no caso, mas ainda vamos ficar para uma cena pós-créditos. Isto porque pedimos sempre aos nossos convidados para uma sugestão de um filme ou de uma série. O único senão é que não temos 2 horas, não. Temos 30 segundos, cronometradíssimos. Quando quiser. A minha sugestão é o Sirat, do Oliver Lash. Que nós vimos aqui neste cinema. Há um jornalista que disse uma coisa muito interessante: vocês nunca viram nada igual, e eu acho que é esse também o desafio que lanço para o público. É um filme, de facto, completamente desconcertante, é explosivo, e acho que é um filme que merece ser visto numa sala de cinema, exclusivamente numa sala de cinema. 30 segundos em média, portanto, mesmo na horinha, um realizador que também vai estar em destaque aqui no aniversário do Cinema Trindade. Mérico, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. A nossa conversa com Américo Santos, fundador da Nitrato Filmes e o responsável do Cinema Trindade. O 9º aniversário do espaço comemora-se a partir desta quinta-feira e até 16 de fevereiro. Há muito cinema para ver na Baixa do Porto. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. E este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e apoio à produção de Ariana Cruz. Olá! Sim, este podcast que estão a ouvir é bonzinho, mas incrível mesmo. É o Ninguém Pode Comigo. RFM.